Eu só queria dar uma precisão em relação aos medicamentos hospitalares e a comparação àquela coisa. Não se podem comparar linearmente as despesas em ambulatório com as despesas em hospitais, porque as características dos medicamentos hospitalares são completamente diferentes do ambulatório. Aliás, por essa razão é que são de prescrição única nos hospitais. Exatamente porque são tecnologicamente mais avançados e são para resolver situações que ocorrem internamente. Portanto, não se pode e que muito comparar. provavelmente não podem ser substituídos. Por exemplo, são os medicamentos, para te dar uma ideia, os medicamentos mais consumidos em ambiente hospitalar são os medicamentos oncológicos e os antirretrovirais, portanto, no caso da SIDA e do cancro. Ou seja, está explicado, porque na farmácia provavelmente o mas Benuron pode ser evitado. Eu concordo consigo, mas é por isso que como a Tânia tinha referido há pouco, eu concordo 100% consigo. Por isso é que a palavra que a Tânia utilizou há minutos da transparência é fundamental. Quando esses dados são divulgados, era bastante importante que eles fossem divulgados por patologias. E normalmente não temos acesso a isso. Nós temos números em geral, mas nunca se entra no detalhe, porque se entrasse no detalhe, talvez tivéssemos outra capacidade de análise e outras constatações a fazer, não é? Mas concordo 100% consigo. Avançamos para os hospitais empresa e importa explicar, foi aqui uma questão aflorada aqui pelo Francisco, e se calhar é importante explicar que o Ministro veio dizer que 1/3 dos hospitais empresa está efetivamente em falência técnica. O que é que significa esse termo? E importa também dizer que estamos a falar de cerca de 90% do parque hospitalar português, os hospitais empresa, que são 42. Os hospitais empresa foram criados dentro de um determinado contexto e numa determinada época que visava, ao fim e ao cabo, transferir um pouco para a iniciativa privada parte da responsabilidade que era do Estado. Isto está tudo ligado com toda a reorganização do Serviço Nacional de Saúde, não é? Eu gostaria de tocar em um ponto que tem a ver com o papel, e quando falamos em Serviço Nacional de Saúde, eu às vezes questiono se existe verdadeiramente um Serviço Nacional de Saúde nacional ou se há um Serviço Regional de Saúde. Porque, ao fim e ao cabo, a maior parte dos serviços estão concentrados em Lisboa, Porto e Coimbra. Sabe quantos, deixe-me só dar um exemplo, sabe quantos otorrinos há em Portugal? 600. Sabe quantos otorrinos estão em Elvas? 0, não está nenhum. Quantos estão em Porto Alegre? 0. Quantos estão em Castelo Branco? 0, não há nenhum. Se alguma pessoa daquela região tiver uma otite, precisar tratar de uma otite, tem que ir à Espanha porque fica mais perto do que vir a Lisboa. Ora, aquilo que estamos a falar, e portanto toda esta reorganização que o Sr. Ministro quer fazer, estamos a falar em fazer a gestão da saúde, não tem vindo a ser feita na minha perspectiva. Portanto, o país, aliás, à semelhança do país, não tem havido gestão. Portanto, há uma falta enorme no país que é gerir os recursos. E, portanto, se nós temos recursos que são escassos, nós temos que sabê-los gerir e, portanto, otimizar, portanto, esses seus recursos. Ainda relativamente a este ponto do Serviço Nacional de Saúde, que eu também tenho algumas dúvidas sobre isso, tenho algumas dúvidas que eu acho tremendamente ingratas algumas das medidas que se apontam tomar em alguns cortes. Por exemplo, sabia que, por exemplo, existem em Portugal cerca de 2 milhões de portugueses que têm seguros de saúde? E, portanto, pagam a sua saúde e ainda têm que andar a pagar a saúde do Serviço Nacional de Saúde, pagam 2 vezes a saúde. Por exemplo, eu tenho seguro de saúde, nunca vou ao Serviço Nacional de Saúde, nunca vou ao Estado. Portanto, eu estou a pagar a minha saúde e ainda tenho que andar a pagar a dos outros. Portanto, há que mudar este esquema. Esse não é precisamente o conceito do Serviço Nacional de Saúde, todos contribuímos para a saúde de todos. Pois, mas aí, por exemplo, em França, o professor sabe isso melhor que eu, portanto, em França há uma separação. Portanto, tem uma dimensão diferente e tem um esquema diferente, não é? Agora, se eu pago para um seguro privado, eu não tenho que andar a pagar o outro, ou então contribuo socialmente com uma cotazinha, que eu não posso estar a pagar os dois ao mesmo tempo. Não é? Portanto, há aqui, digamos que alguma injustiça social, não é? Portanto, se queremos Serviço Nacional de Saúde, há aqui alguma injustiça social. É isso que considera ser injustiça social, o facto de pagar 2 vezes pela saúde. E pergunto-lhe ao contrário, se estes 2 milhões de portugueses que têm seguro de saúde deixassem de contribuir precisamente nos seus impostos para o Serviço Nacional de Saúde, o que seria das verbas que já são escassas e que já há déficit e que já se põe em causa a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde? Mas essa racionalização, essa melhor gestão dos recursos, não é? Portanto, havendo uma melhor gestão, há que achar o ponto de equilíbrio, não é? Portanto, há que saber onde é que está esse ponto de equilíbrio. Eu queria introduzir uma pequena coisa. Nunca se esqueçam que os mais doentes são os mais pobres e são, de facto, aqueles que não têm dinheiro para nada. Ou seja, são os idosos, isolados, são esses que são os mais doentes. Professor, e como é que se garante que esses que são precisamente os mais doentes, os mais idosos, os mais necessitados, os que não têm acesso
à banca, empréstimos, provavelmente terão os salários congelados, as progressões na carreira, as dificuldades com todas as dificuldades financeiras que passa o país, vão continuar a ter acesso à saúde. Esses têm isenções, têm, portanto, as taxas moderadoras, têm outras formas. Mas eu não gostaria, porque... Mas eu só queria comentar esta questão de pagar duas vezes. De facto, há muita duplicação de despesa em Portugal, na saúde, e é uma das razões que nós gastamos mais do que devíamos. Nos medicamentos, mas, por exemplo, mesmo pessoas que têm os seus seguros, quando vão a comprar medicamentos, usam o cartão do utente do Serviço Nacional de Saúde e são comparticipados. Portanto, não há uma barreira estanque. E, frequentemente, o que acontece é que, em casos muito graves, as pessoas, depois de esgotarem ou de terem dificuldades com o serviço, com os seus serviços, depois acabam por ir para o SNS. Portanto, isso acontece em que casos? Existe um caso relativamente a alguma patologia específica? Não sei, algum mas... tipo de operações? Normalmente, quando é oncologia, vai tudo para logo ao Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, o que acontece... Ou seja, é muito difícil separar as águas aqui. Não conheço nenhum serviço privado que ofereça transplantes. Por exemplo. Transplantes é mais uma questão que eu gostava de abordar convosco, mas por agora ainda falamos de sustentabilidade. Mas olhando ainda para as dificuldades, para a patologia do Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava de focar um bocadinho nesta questão dos hospitais. Falámos porque é que eles foram criados. Eles foram empresarializados, mas não foram privatizados. Inicialmente foram transformados em sociedades anónimas. Isso durou pouco tempo e depois, passado 2 ou 3 anos, foram transformados em entidades EPEs. Hospitais-empresa. Hospitais-empresa. Mas entidades públicas empresariais. É isso. Exatamente. Entidades públicas empresariais que legalmente lhes permite ter o apoio do Estado de uma forma que uma sociedade anónima não poderia ter. Mas como é que funcionam as transferências? As transferências, eles foram um hospital que era um instituto público, foi avaliado, etc. E, portanto, foi transformado legalmente numa sociedade e os bens que tinha foi a sua dotação, foi a dotação que o Estado lhes entregou. Agora, qual é a diferença entre um hospital do setor público administrativo e um hospital EPE? Há duas diferenças muito importantes e não são boas. É que tem algumas liberalidades em termos de contratação que alguém do setor público administrativo não pode, não tem. Mesmo nesta conjuntura? Mesmo nesta conjuntura. Liberalidades em termos de contratação de pessoal, etc. E tem a liberalidade para acumular passivo. Porque no setor público administrativo há a obrigatoriedade no final do ano repor e cobrir todas as despesas. Se um hospital do setor público administrativo gastar 110% do que recebe, a DGO no final do ano tem que encontrar os 10% para cobrir. E então, portanto, não fica despesa de fora. Devidamente justificados? Não, ponto final. No setor público administrativo é a obrigatoriedade de não acumular, não ficar com dívida por pagar no fim do ano. Enquanto que no hospital empresa isso não acontece e, portanto, o ano passado os hospitais aumentaram, em 2010, os hospitais empresa aumentaram o passivo em 43%, de 2,3 para 3,3, qualquer coisa assim. É uma barbaridade, um aumento enorme. E o que é que representa isso? Isso representa despesa não coberta, uma boa parte perdas e também acumulação de outras acumulações. Portanto, Mariana, o que é que isso significa em termos práticos? Que essa dívida que existe é um déficit destes hospitais-empresa e que precisa de ser coberta. Agora, com que verbas? Onde é que se vão buscar estas verbas sem afetar o déficit do país? Não há. Não há forma de ir buscar? Há duas formas de pagar qualquer serviço público. Ou o utente ou o contribuinte. O utente na saúde paga muito pouco. Podem-se aumentar as taxas moderadoras ligeiramente para evitar que as pessoas façam sala nos hospitais, etc. Mas as taxas moderadoras representam cerca de 1% da despesa total em saúde. Portanto, não é por aí. As comparticipações de medicamentos também ajuda a racionalizar os medicamentos. Mas as despesas do SNS são maioritariamente suportadas pelo contribuinte. E é por isso que elas têm que ser muito bem racionalizadas. É por isso que não se pode acumular despesa atrás de despesa e
E um hospital que recebe 100 e gasta 110... Mas está a haver solução nesta altura para esse déficit existente agora? Como é que vai ser coberto? Vai ter que ser coberto pela dívida pública, não há outra... Não há, as despesas... E, aliás, eu vou mais adiante, que... Eu diria mais, os hospitais EPE provavelmente vão ter que ser reenquadrados no setor público administrativo. O que implica? O que implica que eles vão ter que a despesa extra deles é a despesa pública, a dívida extra deles é a dívida pública. Muito bem. Vamos fazer uma curta pausa na informação e já voltamos então à conversa. Professor, a seguir passo diretamente para si. Estamos reunidos a discutir o futuro dos cuidados de saúde e também os cortes na despesa. A reunião continua, mas é já a seguir a uma curta pausa. Fico por aí. Até já.